Vamos lá, pessoal. 9h05, vamos começar para a gente já iniciar nosso dia. Para quem não me conhece, eu me chamo Diego e eu estou aqui no setor de comunicação e marketing aqui da Inc Empreendimentos. Eu iniciei aqui já faz uns 4 meses. Eu estava em outra empresa da cidade e meu objetivo aqui agora é conversar com vocês um pouquinho sobre algumas estratégias e algumas dicas para vocês usarem no dia a dia e também usarem na carreira de vocês aí na parte de vendas, tá bom? Um pouquinho sobre mim, tá? Eu sou formado em jornalismo pela Estácio Juiz de Fora e durante a minha jornada acadêmica eu me especializei em comunicação empresarial e em marketing digital. Durante a minha jornada de trabalho, assim, eu tive um pouco de experiência na Nexa e na Votorantim Metais, uma empresa siderúrgica aqui de Juiz de Fora, que também tem sede em outras cidades do Brasil. Tive uma experiência também aqui em Juiz de Fora, num shopping chamado Espaço Design, que é um shopping mais voltado para a parte de arquitetura, para a parte de acabamentos, de design em geral para uma casa de móveis, tá? E minha última experiência foi aqui em Juiz de Fora, no ramo de automóveis, trabalhando com comunicação empresarial, com geração de leads, também com reforço de marca, para Tema Veículos e para Bassari Caoa Cherry. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns conceitos, algumas dicas para vocês, tanto da área de marketing quanto de comunicação, tá? E para a gente começar um pouquinho falando sobre comunicação, eu acho que o ideal é todo mundo entender para que funciona e qual que é o objetivo, tá? A comunicação começou há muitos anos atrás, com o objetivo de facilitar que as pessoas entendessem as suas mensagens e também facilitar a comunicação entre povos, entre pessoas, entre empresas. Aí foi tendo essa segmentação de tipo de comunicação e posicionamento também. Por exemplo, um advogado tem uma comunicação diferente de um médico, que tem uma comunicação diferente de um comerciante de rua. A comunicação foi criada para facilitar esses meios de comunicação, né? E o marketing também veio atrás dessa forma de comunicação. O marketing veio para promover essas pessoas, essas comunicações e facilitar que elas atingissem os públicos que elas buscam. Tá? Alguns tipos de comunicação que a gente tem, por exemplo, tem empresas que só trabalham comunicação institucional, que é o fortalecimento de marca dela. Elas não precisam, por exemplo, de estar focada muito em comunicação interna com o seu público, porque ela já tem uma marca muito forte, ela já é muito grande. Tem empresas que não buscam esse tipo de comunicação. Já tem outras empresas que estão começando, que estão buscando fortalecimento de marca, aí elas buscam comunicação externa maior, elas buscam também uma comunicação com o seu público de interesse, que é o seu público interno e externo. Tá? Existe também uma comunicação chamada comunicação de crise, quando, por exemplo, uma empresa, por algum motivo, ela faz algo errado, ou algo dá errado no processo. Por exemplo, quando teve aquele rompimento de barragens da Samarco, o setor de comunicação ali praticamente foi responsável por toda a parte de contato com a imprensa, com contato com a população, com contato com os órgãos públicos. É um tipo de comunicação de crise, assim, que você tem que estar preparado para atingir esse público e falar com esse público da forma certa, porque foi um momento de morte, de tristeza, e você tem que saber falar com esse público da forma correta. Tá? E através desse tipo de comunicação, a gente chega na construção da imagem, né? Que é a construção da imagem da empresa e também na construção da imagem da pessoa. Porque hoje em dia, por exemplo, a gente está falando de um corretor, ele tem uma imagem a zelar. E tudo que você fez na sua linha do tempo vai refletir na sua imagem, né? Vai refletir na sua reputação, e tudo que você for fazendo vai ter essa reflexão.
é um pouquinho de marketing mais comunicação. Como que as duas podem trabalhar juntas, tá? E trabalhando juntas, atingir o público que você quer e atingir seus objetivos, tá? Eu estou dando aqui 2 exemplos que a gente fez ultimamente, aqui na Inc., tá? Que foi um vídeo que a gente fez lá com o pessoal de Uberaba, falando desse nosso Arraiá da Casa Própria. E foi um vídeo bem espontâneo. A gente tem uma influência que trabalha lá, eu conversei com ela, eu falei com ela que a gente tinha que fazer uma coisa mais descolada, uma coisa assim voltada para a nossa ação. Ela teve lá na loja, o pessoal aceitou a ideia, gostou da ideia, fizeram um vídeo muito legal, rapidinho, o vídeo teve 10 mil visualizações, assim, questão de 24 horas, e agora já está com 15 mil visualizações, diversos comentários também. Foi um vídeo bem legal, assim, que engajou o povo, né? Engajou as pessoas ali da região, e é uma ideia também que todo mundo pode seguir, pegar datas legais, pegar temas interessantes para poder tá fazendo um conteúdo legal. O outro exemplo que a gente teve aqui em parceria com a rádio é um sorteio, que a gente sorteou uma televisão, aí teve mais de 600 comentários, o nosso número de seguidores aumentou em mais de 1.000 pessoas. É uma ideia também que vocês podem fazer no dia a dia de vocês, trabalhando junto com marketing e comunicação. Não precisa ser uma empresa grande para poder fazer esse tipo de ação. Pode ser na página de vocês também, em parceria com um amigo do seu bairro, em parceria com uma empresa que vocês têm contato, de um irmão, de um parente. É uma ideia interessante também. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre canais de comunicação que a gente trabalha e também que vocês podem usar no dia a dia de vocês. Atualmente, assim, a gente trabalha com esses canais de comunicação de redes sociais, igual vocês estão sempre publicando aí. A gente trabalha também com essas ferramentas de Google, ferramentas de Meta e ferramentas também que eles falam de anúncios, né? Que vocês veem da forma geral. E também é muito importante trabalhar com essas ferramentas offline. Tem gente que meio que deixa elas de lado, mas é muito importante estar sempre trabalhando com rádio, com outdoors pela cidade, para atingir públicos diferentes também, porque a gente está numa gama da população que tem pessoas que acessam redes sociais, tem pessoas que assistem televisão e tem pessoas que não acessam esses meios, que andam de ônibus e estão parados no ponto de ônibus, tem um bus door ali que pode atingir essa pessoa. Pensar nesses meios tradicionais também, que podem atingir essa população e levar a sua mensagem através dela. Vou falar um pouquinho para vocês aqui sobre público-alvo e persona, tá? Que é muito importante nesse meio que a gente está vivendo, porque a gente está tentando gerar leads. E como que a gente vai gerar leads? Se a gente não entende nosso público-alvo, a gente não entende essa persona. Tá? Só um pouquinho falando sobre a diferença para vocês sobre público-alvo, que quando a gente geralmente faz um anúncio, faz uma publicação na rede social, por mais que tenha uma IA ali que ela vai levar essa informação para esse público, se você não segmentar ela através de, por exemplo, eu quero vender um apartamento, beleza, eu vou fazer um anúncio dele. Se você não segmentar lá esse anúncio, que eu quero vender um apartamento para uma certa idade, uma certa cidade, uma certa região, um certo como que eu vou dizer, uma faixa de renda dessa população, tá? Se você não segmentar isso tudo aí, você vai acabar perdendo dinheiro, que a gente fala, porque você meio que vai fazer um anúncio genérico, vai fazer uma publicação genérica e não vai atingir esse público, tá? Um ponto importante também é saber a linguagem e a que você está falando com esse público. Por exemplo, talvez você vai fazer um vídeo falando sobre um determinado empreendimento, só que a sua linguagem, a sua palavra que você está usando, a legenda que você está usando, não vai casar com aquele público. Tem que prestar muita atenção nisso daí também, tá? Essas palavras que vocês estão usando. Tá bom? Qual que é o objetivo disso daí? A sua campanha ficar mais eficaz, atingir o público certo, ter mais engajamento. Como que você vê isso? Na sua própria rede social ali, você vai chegar, você vai ver, faz um teste. Pensa basicamente no mesmo vídeo, tá? Pensa mudar algumas palavras, algumas imagens, tá? Aí publica um numa semana e depois de 15 dias você faz a mesma publicação do mesmo vídeo, mudando algumas palavras, algumas imagens, tá?
a própria localização também, se você for colocar, tá? Você vai ver que as métricas serão diferentes, a entrega será diferente também. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre algumas estratégias para vocês usarem, tá? Continuar falando sobre estratégias do dia a dia para vocês usarem. Falar um pouquinho sobre storytelling, que eu acho muito importante que vocês usam, porque a gente está atingindo um público de Minha Casa Minha Vida, e para mim o storytelling é muito importante. O storytelling nada mais é que vocês criarem um afeto com esse cliente, criarem uma conexão com esse cliente, tá? Até, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou lá no shopping, passando pelo shopping Jardim Norte, eu, minha esposa e minha filha, e a gente passa assim e fica olhando para o stand do shopping lá, para o decorado. Um vendedor, uma vendedora vem, atende a gente, fala para conhecer o decorado, a gente vai lá conhecer e tal. E através desse atendimento, ele vai pegando alguns gatilhos para poder criar essa afinidade com a gente, tá? Aí ele vai perguntando se a gente está em busca da primeira casa, onde que a gente mora, se o apartamento é só para nós três e tal. Ele vai criando meio que essa conexão. Através dessa conexão, ele vai criar um storytelling, que é uma estratégia que ele vai usar para me atingir, tá? Ele vai pegar gatilhos, por exemplo, de família, de escola, porque eu tenho uma filha, olha, fala assim, tem um empreendimento aqui que é certo para vocês, tem uma escola perto, vocês têm carro, vocês não têm carro. Ele vai criando essa estratégia, né? E vai conseguir me engajar de uma forma, me fidelizar como cliente, tá bom? E outro ponto também importante é saber converter esse cliente. Como que a gente vai converter esse cliente? Através de alguma estratégia que vai ligar o corretor ou o vendedor, que seja, com esse cliente, tá? Criar essa empatia, tá bom? Vou falar um pouquinho agora de tendências atuais, assim, que a gente tem de IA, né? Porque hoje em dia tem muita coisa na palma das nossas mãos. Uma das principais é o ChatGPT e o Google também, que ajuda a gente bastante no dia a dia. E também é marketing de influência, que eu gosto de estar usando bastante, que nada mais é que você ser influente naquilo que você faz ou estar presente com pessoas que são influentes, tá bom? Por exemplo, se você no seu bairro lá, você é uma pessoa influente, você participa de alguma liderança comunitária, ou no seu condomínio mesmo, ou na sua igreja que seja, tá? Você pode estar ali sendo influente de alguma forma, fazendo alguma campanha, participando de alguma ação. Eu digo assim que, por exemplo, eu sou amigo do barbeiro lá no meu bairro, estou sempre com ele lá, fazendo minha barba, alguma coisa assim. Por que você não faz uma parceria com ele? Para ele divulgar você divulga ele também, e você vai conseguir atingir mais públicos. Eu penso assim, a gente não pode ter vergonha, porque a gente está querendo vender algo. Para a gente vender algo, a gente tem que se expor. E dessa forma, acho que a gente consegue se expor, né? A gente consegue atingir esses públicos e também, no caso, conseguir mais vendas, né? Um pouquinho sobre inteligência artificial, assim, eu tenho conversado com alguns corretores, com algumas pessoas nas lojas aqui em Juiz de Fora, para outras cidades, assim, converso mais por telefone. Usar ferramentas, tem muitas ferramentas que são grátis, tem outras que são bem baratas mesmo, assim, que a gente pode estar comprando pelo aplicativo, né, pelo Play Store ou pelo próprio Apple Store também, tá bom? Que são, assim, ferramentas de edição de vídeo, são ferramentas, assim, que fazem texto para gente, ferramentas, assim, que facilitam no nosso dia a dia, tá? E qual o objetivo de estar usando isso daí? É com o propósito que a gente tem. Qual que é o propósito? Atingir o cliente, vender mais. E através dessas ferramentas, elas conseguem facilitar nosso dia a dia. Coisa rápida, de meia hora, uma hora por dia ali que você tira, você consegue fazer isso tudo. Não precisa, assim, se dedicar, ficar o dia inteiro fazendo uma edição, sabe? Pensa numa coisa simples mesmo, porque essas coisas simples também atingem esse público, tá bom? Agora, assim, meio que
finalizando o nosso bate-papo, uma coisinha rápida mesmo, mais umas dicas para a gente. Eu estou deixando aqui uma mensagem para vocês. No caso, é uma dica, assim, para vocês usufruírem em um momento de vocês, tá? São dois filmes, assim, não sei se vocês já assistiram ou não, mas são filmes, assim, que vai abrir um pouquinho a mente de cada um de vocês. São filmes de superação, são filmes, assim, que me fizeram pensar de uma forma diferente, tanto a vida pessoal quanto a profissional, tá? Um é A Procura da Felicidade, com o Will Smith, que ele é um filme um pouco mais famoso, tá? Um pouco mais antigo, mas um pouco mais famoso, que conta um pouco da história de um pai que está em busca de um emprego, está em busca de uma vida melhor para ele, para o seu filho, e durante esse filme ele vai criando uma jornada todinha, que eu acho que é muito interessante, assim, no dia a dia da gente. Eu converso com algumas pessoas e vejo as pessoas falando, tá difícil esse mês, não tá vendendo legal, assim, para não desistir. Ele tem uma mensagem muito legal de buscar o melhor com o que você tem, né? A gente sempre fala isso. E o outro é um filme, assim, um pouco mais atual, que é um filme, assim, voltado, assim, para o público, tanto feminino quanto o público negro, porque é um filme que passa uma mensagem muito interessante para quem não está engajado com esse meio ainda. É uma ideia muito boa para você entender como que foi difícil a inserção das mulheres no mercado de trabalho e ainda mais nessa parte de tecnologia, de engenharia, não é simples, tá? E ele passa uma mensagem muito interessante também, de não desistir, de seguir, de lutar pelo que você sonhou, tá bom? É mais essa dica que eu deixo para vocês e estou à disposição de todo mundo aqui para ajudar no dia a dia. Se tiver dúvidas, pode mandar, se tiver sugestão também, tá? Pode mandar também. Se tiver alguma coisa interessante, assim, igual eu falo com todo mundo, pô, traz ideia para a gente tentar executar. Talvez é uma ideia muito diferente, a gente consegue adaptar alguma coisa. Ou então, por exemplo, ô Diego, eu estou usando aqui um aplicativo tal, é interessante, tá bom? Assim, mais essa mensagem que eu estou deixando para vocês e dizer que eu estou à disposição, que aqui a gente está um para aprender com o outro também e que vamos seguir junto e que a gente só tem a crescer, tá bom? Muito obrigado a todos, um bom dia e que esse mês seja mais um sucesso de venda igual foi no mês passado e que a gente continue nos nossos objetivos, tá bom? Muito obrigado, bom dia a todos.